Olá, pessoal! Estou aqui hoje para esclarecer de forma direta e segura como está o andamento do julgamento do chamado tema 1300 lá no Superior Tribunal de Justiça, que trata justamente das nossas ações do PASEP. Nosso objetivo aqui é trazer para vocês a verdade aqui pelos nossos canais, para que você não precise depender de ouvir versões distorcidas por terceiros. Bom, vamos lá. O tema 1300 discute basicamente quem deve provar se os débitos que aparecem na conta do PASEP correspondem realmente a valores pagos ao servidor. É o que chamamos no direito de ônus da prova. Até agora, esse é o grande ponto que está em discussão. Recentemente, no dia 13 de agosto, tivemos mais uma sessão de julgamento lá no STJ. Nessa sessão, o ministro Afrânio apresentou um voto divergente, ou seja, diferente do voto da relatora, doutora Maria Tereza. Ele defendeu que nos casos em que o Banco do Brasil diz que fez o pagamento, cabe ao próprio banco provar que o valor realmente foi depositado na conta do servidor. Ele também destacou lá que, pelo tempo que já passou, alguns casos remontam ali à década de, se eu não me engano, 1970, seria muito difícil para o cidadão ter acesso a documentos e registros antigos. Por isso, na visão dele, a responsabilidade de comprovar deve ser do banco, usando ali a chamada distribuição dinâmica do ônus da prova. Bom, primeiro ponto, esse entendimento ele é favorável para nós, mas é importante que todos entendam, não é uma vitória completa. Isso porque a ministra relatora manteve sua posição original, dizendo que existem 3 situações distintas. A primeira delas, quando o Banco do Brasil é o pagador direto, ele deve sim comprovar o pagamento e é dele o ônus da prova de comprovação, tá? A segunda, quando o servidor recebe na folha de pagamento, mas o crédito é feito por outro banco, que não o Banco do Brasil. E a terceira, quando o pagamento é feito diretamente pelo empregador, pelo ente público. E nestes 2 últimos casos, segundo ela, o Banco do Brasil não teria como fazer essa prova, ou seja, seria uma prova impossível a ser constituída pelo Banco do Brasil. E o servidor teria que apresentar elementos mínimos. Bom, e é aqui que mora o problema. Como é que nós vamos saber quem foi o pagador e se existiu de fato pagamento em situações que remontam a 40 ou 50 anos atrás, se o único documento que basicamente o servidor tem é a microfilmagem com os valores debitados? Isso pode sim abrir margem para discussões e dificultar alguns casos, porque pelo que o ministro que abriu a divergência falou, ele apenas atribuiu o ônus da prova ao Banco do Brasil nos casos em que o Banco do Brasil é o próprio pagador e não se atentou às questões que a doutora Maria Tereza havia falado ali dentro do seu voto. Bom, na prática, o que aconteceu foi o seguinte: como nem todos os ministros estavam presentes e o assunto é sensível, como a própria ministra relatora identificou, ela pediu vistas novamente, ou seja, ela vai ter mais tempo para analisar, o julgamento foi suspenso novamente e claramente isso significa que não há ainda uma decisão final e todos os processos ainda permanecem parados, aguardando uma definição. O que eu posso garantir para vocês é que o nosso compromisso é acompanhar cada passo de perto e assim que houver qualquer avanço, informaremos a vocês imediatamente. Enquanto isso, seguimos trabalhando para que o julgamento final prevaleça a tese que melhor proteja os nossos interesses e os nossos direitos. Portanto, fiquem tranquilos e não deixem se levar por boatos, por favor. Nós estamos dentro do processo, sabemos exatamente o que está acontecendo e manteremos vocês informados com a verdade dos fatos. Tem muita gente falando por aí
que simplesmente o ônus da prova já foi revertido para o Banco do Brasil comprovar, e não é bem assim. Isso está em discussão. Os ministros ainda estão tentando chegar a um consenso com relação às teses que estão sendo apresentadas, mas se Deus quiser e com muito trabalho, nós vamos chegar ao êxito no final dessa demanda. Muito obrigado e até a próxima atualização.